A nova pesquisa da Atlas Intel escancara uma virada geracional no Brasil. Os jovens adultos de hoje se declaram mais à direita do que à esquerda. A geração Z e os millennials têm maioria na direita e minoria na esquerda. Entre a geração X e os baby boomers, a balança pesa para a esquerda. Ou seja, os pais e avós de hoje estão mais progressistas do que seus filhos e netos. Essa inversão, que contraria a norma de jovens naturalmente rebeldes, revela o peso das redes sociais, o peso da crise econômica e do bolsonarismo na formação política dos mais jovens. De um lado, uma juventude exposta à desinformação e ao discurso moralista. Do outro, gerações que viveram a ditadura, a redemocratização e os anos de ascensão social com governos de esquerda. O resultado é um país em que a disputa ideológica também é um conflito entre memória e frustração. Sexta-feira, 5 de dezembro de 2025. Olá, seja muito bem-vinda, seja bem-vindo ao Em Detalhes. Eu sou Roberta Garcia e este é o videocast em que a gente analisa e mergulha numa temática do nosso dia a dia, num assunto. E hoje eu converso com o psicólogo e professor da Universidade Federal Fluminense, o Felipe Pena. A gente vai falar sobre a virada ideológica entre gerações no Brasil, que foi revelada pela pesquisa Atlas. Olá, Felipe, seja muito bem-vindo ao Em Detalhes. Oi, Roberta, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Felipe, o que explica essa inversão histórica, hein? Porque, tradicionalmente, jovens são mais progressistas do que seus pais, né? O que explica essa ruptura? Millennials e geração Z mais à direita, enquanto pais e avós permanecem mais à esquerda? É isso, né? É mais ou menos isso, e a gente tem que fazer um recorte de gênero aí, eu vou fazer isso daqui a pouco. Mas, basicamente, se eu pudesse resumir numa frase, eu diria o seguinte, Roberta: se você não quer que seu filho se torne um fascista, ensine ele a lavar a louça e a jogar o lixo fora. É um conselho básico, mas que pode funcionar muito bem, porque o que está por trás dessa pesquisa com os jovens sendo mais à direita é a perda de privilégios masculinos, machistas mesmo. Durante séculos, os homens foram ensinados a não jogar o lixo fora, a não lavar a louça, a ter privilégios de gênero. Só que a igualdade chegou para ficar, meus caros, minhas caras. E essa igualdade assusta todas as gerações, mas assusta muito mais essa geração Z, essa geração mais nova que não sabe como lidar com essa igualdade que chegou para ficar, que tem medo do sexo feminino, que tem medo das mulheres. E veja, nós estamos gravando esse podcast num momento de absoluta selvageria no Brasil, onde se multiplicam casos de feminicídio. Estamos falando de red pill, estamos falando desses, eu não vou usar a palavra que eu queria usar, mas desses monstros que habitam a mesma sociedade que nós. Então tudo vem de criação, tudo vem de cultura, tudo vem de uma sociedade que se acostumou à misoginia, que naturalizou o machismo e que agora colhe as suas consequências. Agora, eu fiquei interessada sobre o recorte de gênero. Explica pra gente. Então, realmente nessa pesquisa você percebe que a geração mais nova apoia mais a direita do que a esquerda. Mas quando você vai no filigrama e vê o recorte de gênero, percebe que ele se inverte quando fala de homens e mulheres. Então são 35% dos homens na direita e 30% das mulheres. Aí vem os outros espectros, de centro, centro-esquerda, etc. Isso se inverte de forma muito maior quando a gente fala de esquerda. Então as mulheres estão mais à esquerda. Por quê? Pelos motivos que eu citei anteriormente. Porque esses privilégios de gênero é que estão muito por trás dessa preferência pela direita nas gerações mais novas. Mas ela se reproduz muito mais entre os homens, entre esses meninos que, enfim, não têm têm dificuldades imensas de se adaptar à igualdade de gêneros que chegou para ficar. Tem outros recortes que a gente pode mencionar depois, mas esse é fundamental.
E como eu disse, a gente tem que se preocupar muito com isso, porque por trás dessa preferência por direita tem um discurso misógino que vem sendo naturalizado nos últimos 10 anos, pelo menos. Tivemos um presidente da República que disse que teve 4 filhos e aí no quinto deu uma fraquejada e teve uma mulher. Né? Tivemos um presidente da República que disse que não estupraria uma deputada porque ela era feia. Então isso foi naturalizado e esses monstros saíram do armário. Saíram do armário e influenciaram toda uma geração. Então a gente tem que ver muito esse recorte de gênero primeiro, antes de tentar entender por que a geração Z apoia mais a direita do que a esquerda. E daqui a pouco a gente vai entrar em outros filigramas. Mas me parece que esse recorte de gênero é fundamental. Daí vou sempre repetir o meu conselho, já é a terceira vez, né, Roberta? Mas tem que repetir. Tem que ensinar a fazer as tarefas mais básicas. Porque durante muito tempo fomos ensinados que essas tarefas básicas eram femininas, né? Lavar louça, jogar o lixo fora, pequenas coisas que fazem muita diferença. Então eu tenho um filho de 4 anos, é minha obrigação ensiná-lo a lavar louça, é minha obrigação ensiná-lo a jogar o lixo fora, é minha obrigação mostrar que há igualdade entre gêneros, é minha obrigação fazer com que ele se torne um indivíduo que pense a sociedade não em torno de homens e mulheres, mas em torno de seres humanos que têm as mesmas oportunidades e os mesmos direitos. Porque se ele tiver medo, que é o que está acontecendo com essa geração, ela vai se aproximar desse discurso misógino, desse discurso machista que a extrema-direita produz. E às vezes influenciar, inclusive, algumas mulheres que também têm um certo medo dessa mudança. E isso que é um fator, para mim, preponderante nessa pesquisa, Roberta. Não, até porque, Felipe, tarefas, elas não têm gênero, né? Assim. E na minha casa a gente diz o seguinte: ninguém ajuda ninguém, a gente colabora. Tem que ser assim. É outro discurso, tá? Outro discurso. Você consegue reconhecer um machista na hora que ele diz, eu ajudo em casa. Uhum. Quando ele fala, eu ajudo em casa, você já viu, meu, ferrou. Esse cara é um machista. Já era, né? Ele fica com essas palavrinhas, esse discurso feito, dizendo, não sou machista porque eu ajudo em casa, é que nem não sou racista, até tenho amigos negros, sabe? Esse discurso, ele é uma bandeira gigantesca, mas a gente parece que naturalizou, quer dizer, a sociedade naturalizou isso a partir de uma extrema-direita que ficou muito tempo no poder. Então é o momento, e é o que está acontecendo, de contextualizar, de trazer a sociedade para a realidade, de trazer a sociedade para o humanismo de volta. A gente perdeu 10 anos. Concorda, Roberta? Foram 10 anos com um sequestro da cognição pública. Se você quiser, eu posso explicar isso melhor. Mas houve um sequestro da cognição pública que trouxe boa parte da sociedade e grande parte dessa geração Z para a extrema-direita. E agora a gente está colhendo, né, esses fracassos que foram perpetrados por uma extrema-direita que tem metodologia, que tem orientação e que não é isolada, que segue uma orientação mundial. Daqui a pouco a gente pode explicar melhor isso. Agora, Felipe, a pesquisa também sugere que algumas frustrações, tipo mobilidade social e até as expectativas econômicas, elas encontram o discurso na direita, né? Em relação à meritocracia, o discurso de ordem. São essas frustrações que estão moldando essa geração? Essas identidades políticas encontram lugar nessas frustrações? Bom, já falei de uma frustração, que é a frustração, né, do gênero masculino, né, que em boa parte não aceita a igualdade com o gênero feminino. Então tem essa frustração. Depois tem a frustração que foi perpetrada também por um discurso falacioso, de que é o mérito que decide a posição na sociedade. A gente sabe que esse discurso meritocrático é uma falácia. É uma corrida de 100 metros em que quem é bem nascido já começa a corrida lá dos 60 metros e quem está numa periferia começa do zero. Então não existe meritocracia num país desigual. A desigualdade social inviabiliza qualquer tipo de meritocracia. Mas, de novo, durante pelo menos uma década, a última década no Brasil e no mundo, esse discurso foi perpetrado como verdade. Há uma metodologia na extrema-direita de vender esse discurso, tanto da meritocracia, quanto do mimimi e de outros, para tentar captar ou capitalizar um tipo de frustração que vai sendo inserida nessas gerações. Então, claro,
né? Se tem um líder político que diz para você, olha, você não conseguiu chegar à universidade porque teve cotas para um negro, você não conseguiu chegar a diretor da sua empresa porque preferiram uma mulher que é politicamente correta, não porque ela tem competência. Quando esse discurso vai sendo perpetrado, a tendência é que essas frustrações sejam capitalizadas. Então, aquele menino que não chegou a determinado posto nunca vai achar que o problema está com ele. O problema, como diria o Sartre, sempre serão os outros, ou as outras. Aqueles que, para ele, são beneficiados, por exemplo, por programas sociais como Bolsa Família, por cotas em universidade. Eu sou professor universitário há 20 anos na Universidade Federal. Quando eu comecei, Roberta, não havia um negro em sala de aula. E hoje, ainda bem, a gente tem gente de todos os tipos na universidade, a gente tem de todas as classes, a gente tem uma mistura, a gente tem uma diversidade gigantesca. E é assim que deve ser um país tão diverso como o Brasil. Mas, claro, isso gera frustrações naqueles que acham que perderam privilégios. Então, se a gente tiver que dar um diagnóstico, é da perda de privilégios onde está esse diagnóstico. O Freud tinha uma expressão para isso, se você me permite. Chamava-se o narcisismo das pequenas diferenças. As pessoas passam a se identificar não por aquilo que elas são, mas sim por aquilo que elas acham que não são e que as difere dos outros. Eu explico. Então, o filho de uma empregada doméstica ou a filha de uma empregada doméstica que vai para a mesma universidade que a filha da patroa e do patrão, isso é inaceitável para aquele patrão. Porque, não pertence à mesma classe social que eu. Isso é o narcisismo das pequenas diferenças. Não se eu acho misturam, aquele filme... né? Os aeroportos, lembram quando se falava, viraram rodoviárias, agora todo mundo pode viajar. O ministro Paulo Guedes, ministro de Bolsonaro, dizia, as empregadas domésticas estão indo para a Disney. Isso é um narcisismo das pequenas diferenças. Aquele filme Que Horas Ela Volta, da Regina Casé, eu acho que é a melhor representação do que a gente está falando. E isso, claro, gera frustrações em classes médias e classes mais altas, que acham que estão perdendo privilégios. E, de certa maneira, estão mesmo. E tem que perder. Porque para esse país ser igual, viu, Roberta? Para ele diminuir um pouco a desigualdade, quem tem privilégios tem que perder. E leia-se, classe média alta, ricos, homens, héteros, brancos. Porque sempre foram os que tiveram privilégios. E eu estou falando desse lugar de fala, porque eu sou um homem branco, hétero de classe média. Então é imprescindível para haver igualdade que eu perca privilégios e que outros tenham as oportunidades que eu tive. Se não houver esse tipo de sociedade, não haverá sociedade. Mas é claro, o que a gente está vendo nessa pesquisa é uma reação daqueles que perderam esses privilégios. E, ao mesmo tempo, uma falta de educação para que eles se adequem aos novos tempos. Essa geração, Z, ela foi praticamente alfabetizada, né, dentro dessas plataformas. Como que você enxerga esse ambiente digital, considerando que hoje a gente vive em bolhas? A gente pode considerar que as redes sociais e a internet, elas direcionam para aqueles que têm mais impacto, mais visualização, e a gente sabe que, neste caso, a extrema-direita nada de braçada em ambientes digitais? Sim, Roberta, você tem toda a razão. E principalmente porque os ambientes digitais, eles movem um algoritmo, e o algoritmo é movido pelo ódio. O ódio é o grande motor desse algoritmo. Então, se você consegue canalizar uma frustração pelo ódio, você movimenta o algoritmo e ganha dinheiro. Então, repare que é um ciclo, né? Ganha dinheiro com ódio e o ódio movimenta o dinheiro. Daí, essa geração que foi criada nessas redes sociais, né, acaba tendendo para esse tipo de discurso, né? Isso parece muito óbvio. Há um filósofo coreano chamado Ben-Shul Han que chama essa sociedade de sociedade do cansaço, porque o que a gente vê dentro das redes sociais é o sujeito da performance. Aí é um outro tipo de narcisismo. Eu falava do Freud, do narcisismo das pequenas diferenças, agora a gente tem o narcisismo das redes sociais. Nas redes sociais, sempre tudo é perfeito e sempre o sujeito performático é o que aparece, né? Então você tem que ser igual àquela blogueirinha que publica todo dia o seu treino, e você tem que treinar igual a ela, ou aquele blogueiro que mostra como que ele é bom no que faz. Então gera uma sociedade, um sujeito performático que vive nas telas procurando referências, e referências que são produzidas através de um algoritmo específico. E como esse algoritmo tem muita influência, eu diria até que é liderado pelo ódio, os exemplos que são seguidos nas redes sociais, Roberta,
são exemplos de ódio. Daí também o aumento da misoginia, o aumento do racismo e, como consequência, uma valorização maior do discurso da extrema-direita, que explora esse ódio. Né? O Bolsonaro tem um discurso raivoso, Donald Trump tem um discurso raivoso, Erdogan tem um discurso raivoso, Viktor Orbán na Hungria tem um discurso raivoso, Milei na Argentina, todos seguem uma mesma estratégia. Né? Quando a gente chama de gado, não está muito errado não, porque quando um toca lá, a boiada vai toda. Né? O berrante é tocado e essa boiada vai para o mesmo lugar. Os discursos são muito parecidos e são difundidos pelas redes sociais, por esses algoritmos que foram dominados, como você disse, pela extrema-direita, que nada de braçada há muito tempo. Mas tem jeito de reverter isso. A gente aqui na universidade faz um trabalho de pesquisa tentando entender como isso funciona, entra nos grupos para ver como que, por exemplo, as fake news são produzidas e tenta produzir algumas estratégias como se fossem antídotos a essas fake news, a esse discurso, que passam por dois conceitos básicos, que são a linguagem e a velocidade. Se não houver a velocidade da resposta e a linguagem adequada, a extrema-direita vai continuar usando as redes sociais para, como você disse, nadar de braçada nesse discurso do ódio. Felipe, você acha que a direita hoje virou uma forma de rebeldia? Isso é o que eles querem parecer ser. Então isso se vende como rebeldia, Roberta. E isso é muito interessante, essa tua pergunta, é muito boa a tua pergunta, porque, veja, o nazismo era uma forma de rebeldia. Goebbels vendia o partido nazista como se fosse um partido contra o sistema. Não é o que a gente vê também contra tudo isso que está aí. É isso que se fazia. Há um grande filólogo chamado Viktor Klemperer, que escreveu um livro chamado A Linguagem do Terceiro Reich. Ele era um judeu, filólogo, professor de uma universidade alemã, judeu, e obviamente foi para o gueto, né? Foi colocado no gueto quando o nazismo tomou o poder na Alemanha. E ali ele ficou analisando os discursos nazistas para entender por que eles penetravam com tanta facilidade naquela sociedade. Porque aquela sociedade não poderia ser tão ruim assim, a ponto de ver judeus sendo massacrados em praça pública. E aí ele estudou dois conceitos fundamentais. O conceito de neologismo, que é um conceito fácil de entender, toda hora se colocam palavras novas para identificar seus inimigos, e o conceito de ressignificação. No neologismo, por exemplo, a gente vê hoje o conceito a palavra esquerdopata, mas você nunca ouviu direitopata. Ressignificação, direitos humanos foram transformados em direitos de bandidos. Feminismo, que é um dos temas que a gente tratou aqui, é tratado pela extrema-direita como se fossem mulheres com sovaco cabeludo, né, tentando enfrentar homens. Então eles ressignificam conceitos, trazem neologismos para a pauta pública e aí dominam todo o campo semântico da sociedade. Você entende que isso aí é um sequestro da cognição pública? É como tudo aquilo que essa nova geração apreendesse fosse sequestrado por um discurso. Isso não é novo. Isso tem uma metodologia que foi gestada por Goebbels quase 100 anos atrás, no Partido Nazista, e já estudada por livros como esse, do Viktor Klemperer, A Linguagem do Terceiro Reich. Então, respondendo a tua pergunta, essa rebeldia é uma rebeldia fabricada, artificial, mas que vende. Vende porque o discurso do ódio parece um discurso rebelde. O discurso de ser contra os direitos iguais parece um discurso rebelde. O discurso de ser contra a igualdade de gênero parece um discurso rebelde. E aí eles vendem como rebeldia, mas a gente sabe que é uma grande falácia. O problema está, como vamos mostrar que é uma grande falácia? A gente vai ficar aqui passivamente ou vamos estudar essa linguagem e vamos produzir discursos que tenham eficácia para combater a extrema-direita? Aí é que está a questão, Roberta. Pois é, eu me lembrei da rebeldia do mundo invertido aqui, já misturando um pouco de ficção com a realidade, porque a gente vê uma inversão de papéis assim muito clara, né, da geração anterior para essa mais jovem. Você acha que temas como violência, ansiedade, desemprego, crise climática, você acha que esses temas que hoje são temas sensíveis, que nos causam medo, eles levam mais à radicalização ou ao conservadorismo? Pelo jeito, ao conservadorismo, né? É isso que a pesquisa está indicando aqui pra gente também. A pesquisa diz que é o conservadorismo, mas, de novo, a gente tem que contextualizar. A pesquisa só diz isso porque ela capta esse sentimento que, como você muito bem já
mencionou, é mediado por redes sociais que hoje são o grande veículo de aspas, informação para os mais jovens. E é por isso que a gente vê esses discursos sendo tão capitalizados, né, tão vendidos como discursos conservadores. Entretanto, eu me permito pensar, viu, Roberta, que a devida contextualização do que a gente está dizendo, a devida educação, ela tem um poder revolucionário, ela tem um poder transformador. Então, é óbvio que quando eu uso essa metáfora de ensinar seu filho a lavar louça, é só uma metáfora para a gente entender que nesses pequenos gestos estão a construção de uma nova sociedade. Nesses pequenos gestos está aquilo que a gente de fato pode fazer para tentar mudar esse ambiente conservador. Porque repare, o que adianta nós aqui falarmos de ecologia se quando a gente vai jogar o lixo fora na frente de nossos filhos, a gente mistura o lixo todo e não coloca lá o lixo orgânico, o lixo reciclável no seu devido lugar e não mostra no exemplo o que está fazendo. Eu conheço muita gente progressista que não faz isso, que não tem o lixo reciclável, mas vende o discurso de meio ambiente. Ou muita gente progressista que não ensina o filho a lavar a louça, mas vende o discurso da igualdade de gêneros, mas pensa também, tem a figura do esquerdomacho, né, Roberto? Pensa que isso é tarefa feminina. Então, vamos abrir os olhos para a gente mesmo, vamos olhar no espelho. Eu estou falando aqui de narcisismo, vamos olhar para o nosso próprio narcisismo também. Vamos refletir. Eu estou falando, de novo, é um lugar de fala, de homem heterossexual, de classe média. Todos nós, nesse lugar de fala, precisamos refletir sobre os nossos próprios erros, com nossos filhos, com as nossas companheiras, com os nossos irmãos, nossos camaradas. Vamos tentar refletir se a gente não está errando também no exemplo, antes de ficar só no discurso. E aí talvez a gente consiga reverter esse conservadorismo da sociedade. Felipe, qual o peso da vivência nos recortes dessa pesquisa? Porque a geração mais velha é uma geração que tem a sensação de um país que melhorou. Uma sensação boa, eu posso dizer. A gente superou uma ditadura, né? Entretanto, os mais jovens enxergam um país que piorou. Como é que essa polarização geracional, você acha, ela se reflete na pesquisa, considerando essa divergência de experiência histórica, hein? Aí a gente tem 2 pontos para atravessar, viu, Roberto? O primeiro é que esse gap geracional, ele, claro que está ligado à experiência, porque os mais novos não viveram a ditadura militar que os mais velhos viveram. Os mais novos não viveram a transição democrática. Os mais novos não viram como a sociedade era muito mais opressora. Não sabem nem o que é um sindicato, né? Não sabem o que é um sindicato. E a extrema-direita, ela vive de alguns mitos fundadores. O mito do passado glorioso é um deles, de vender, né, a ditadura como se fosse um passado de milagre econômico. A expressão é até usada, e não um passado de violência. Usam o mito do salvador da pátria, que foi como o Bolsonaro, por exemplo, se vendeu. Então essas mitificações, elas atingem muito mais as gerações mais novas, porque elas não viveram o que aconteceu, não viveram aquela ditadura. Aí tem um outro ponto também, que além desse gap de experiências, que é a capacidade de entendimento sobre o que aconteceu. Porque, claro, se você não teve a experiência, você tem que ter, no mínimo, alguém que te oriente sobre o que aconteceu. Eu me lembro que minhas aulas de história, né, no colégio eram aulas de história que contextualizavam com muita propriedade, né, ditaduras em toda a parte do mundo. Como é que são feitas essas aulas de história hoje? De que maneira se comunica como foi a ditadura de 64? Ou a ditadura Vargas? Né? Ou as diversas guerras do século XX. Então, tem um problema educacional aí também. Eu falei muito sobre isso, sobre o problema do exemplo, mas tem um problema na sala de aula, tem um problema na família, e isso tudo tem que ser equalizado. É claro que a experiência fala muito, e a gente tem uma geração que viveu essa época e, portanto, tem uma tendência maior à esquerda. Ao mesmo tempo, eu tenho algumas desconfianças sobre essa geração, inclusive sobre a minha, que está nesse meio termo. Eu não vivi a ditadura militar, mas eu vivi a transição, no começo da década de 90 e tal, as primeiras eleições para presidente. E aí eu quero te fazer uma pergunta, Roberta, para a gente exemplificar. Já falei que a experiência conta, claro, mas mesmo aqueles que têm experiência, se a gente fizer uma pesquisa entre eles,
e perguntar: o Brasil é um país racista? Eles vão dizer sim, o Brasil é um país onde a maioria das pessoas é racista. E se você perguntar para as mesmas pessoas: você é racista? Ela vai dizer que não. Não, eu não sou racista. É incrível. Então a gente vive esse paradoxo do Brasil em que todos pensam que a maioria da população é racista, mas que a maioria da população não se acha racista. De novo, a gente tem que voltar para o espelho. Tem que voltar para a hipocrisia, para o próprio narcisismo. E sem resolver o próprio narcisismo, a gente não consegue resolver o problema da percepção conservadora da sociedade. Agora, para fechar, Felipe, diante desse Brasil composto por gerações que não se reconhecem politicamente, apontando para frente, que tipo de mediação você acha que pode reconstruir esses diálogos entre avós, entre filhos, entre netos? Tem que ser uma mediação que não faça a condução coercitiva da cognição pública, que é muito fácil de fazer, Roberta. Eu vou te dar um exemplo de como é fácil de fazer. Se eu perguntar para você qual é o contrário de branco, você vai me dizer: é preto. Qual é o contrário de claro? Escuro. Qual é o contrário de verde? Não tem contrário, eu não sei qual é o contrário de verde. Tem, o contrário de verde é maduro. Só que eu te levei a pensar em conceitos cromáticos. Ou seja, eu conduzi a tua cognição. Entende o que é isso? Uhum. É isso que é a condução da cognição pública. É isso que a extrema-direita faz com muita propriedade. Ela leva o assunto para um agendamento, né? A gente recentemente estava vendo o presidente Lula fazendo um acordo com o Trump no final de outubro, tendo uma entrevista coletiva. Aí vem o governador aqui do Rio de Janeiro e entra matando, assassinando 200 pessoas na periferia. E isso vira o assunto. Conduz a cognição pública, né? Como se isso fosse resolver o problema da violência. É o verde. Não tem contrário? Tem. É maduro. Mas eu te levei a pensar em termos cromáticos. Então a direita leva a pensar em termos de violência como solução para a segurança pública. É isso que tem que ser combatido. Essa inversão cognitiva tem que ser feita. Eu sou semiólogo, sou psicólogo e semiólogo. Então a semiótica trabalha com isso, com os signos linguísticos, com a ressignificação. E é isso, esse me parece ser o caminho, mas são poucas pessoas trabalhando isso no Brasil atualmente. Mas é isso que faz a mediação que você me pergunta. Sem isso, não adianta nenhum discurso público, nenhum discurso político. É a linguagem. Você lembra daquela frase do marqueteiro do Clinton, é a economia, estúpido? Mudou. A frase agora é a linguagem, estúpido. É isso que a gente tem que ver. Senão a gente vai cair nesse paradoxo tremendo de você não saber qual é o contrário de verde. A gente sabe qual é o contrário de verde, mas é que a gente está sendo conduzido a achar que não existe contrário. Então não tem ninguém para explicar que o contrário de verde é maduro. Quando tiverem várias pessoas usando a linguagem correta, na velocidade correta da internet, explicando que o contrário de verde é maduro, a gente vai ter a possibilidade de convencer essa geração que está virando conservadora de que o melhor caminho é o caminho da solidariedade, é o caminho da fraternidade, é o caminho do humanismo. E esse caminho está na esquerda, não está na direita. Felipe, foi um prazer te receber aqui no Em Detalhes. Obrigada, volte sempre. Volte mais. Prazer foi meu, Roberto. Espero voltar outras vezes. Espero ter sido útil. Não sei se fui, mas espero ter sido útil para vocês. E a gente se vê brevemente. Beijos. Beijo. Obrigado. Obrigada. Esse é o último dia para você fazer a sua matrícula no curso, então corra e aproveite. Vai lá em icl.com.br/aula e receba uma notificação quando a aula começar. Você não pode perder. Essa pós-graduação é inédita e eu já estou matriculada. Quero ser a sua companheira de turma. O Em Detalhes de hoje fica por aqui. Para você que nos acompanha pelo YouTube, agora é hora de CL Mercado e Investimentos e na sequência tem Rolê ICL. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se encontra aqui na programação. Tchau. Pessoal, a pós-graduação Repensando o Brasil, que foi a pós de maior sucesso no nosso país em 2025, agora vai ganhar a turma de 2026 e você pode participar. Mais de 5.000 pessoas participaram desse primeiro ano. Estudaram com intelectuais como Marlene Chauí, Renato Janine Ribeiro, Muniz Sodré, comigo mesmo e muitos outros. No dia 14 de dezembro, um domingo, às 8 horas da noite, vamos fazer o lançamento oficial da turma de 2026. Uma chance especial de você saber tudo sobre o curso e garantir condições especiais. Então espero você para fazer sua matrícula no curso de pós-graduação do ICL.
No ICL, o conhecimento transforma realidades. São mais de 300 cursos com alguns dos maiores nomes do Brasil, em economia, política, filosofia, história, finanças pessoais, autoconhecimento e muito mais. Aqui, cada aluno faz parte de um projeto único, 100% independente e financiado pelos próprios estudantes. É graças a quem se torna aluno que o ICL existe e o jornalismo livre chega até você. Se inscreva agora em icl.com.br e torne-se aluno. Estude, apoie e faça parte da revolução do conhecimento.